primeiro palestrante é o Dr. Alexandre Alessi, que é fellow em hipertensão pela Baylor College of Medicine, ex-vice-presidente do Departamento de Hipertensão Arterial da SBC e professor associado de Clínica Médica da Universidade do Paraná. Vai nos falar sobre o manejo de hipertensão, como lidar com as variações das diretrizes. Bom dia a todos. Também agradeço o convite, honroso convite de estar presente com vocês. Um belo congresso, programação científica maravilhosa. Vamos falar sobre os diretrizes ou guidelines. Vamos lembrar que diretrizes e guidelines são regras para orientar a prática diária baseada nas informações que foram obtidas nos últimos 4 ou 6 anos. Então, cada sociedade, de época em época, acaba publicando diretrizes e guidelines, e os guidelines mais importantes para serem discutidos, que são os últimos apresentados, são da Sociedade Europeia de Cardiologia, de Hipertensão Arterial, Cardiologia, e a diretriz da Sociedade Americana de Cardiologia. A europeia foi de 2018 e a americana de 2017. Existe um artigo que fez isso, comparou as diretrizes. Então, esse artigo é publicado pelo Dr. George Bakers, demonstrou o que tem de diferença, o que tem de similaridade entre as diretrizes. Então, o trabalho para mim foi muito fácil. O que eu posso dizer para vocês é que as diretrizes europeias e americanas, elas coincidem em 90%. 90% e as diretrizes não são competitivas, as sociedades não competem entre si. O que acontece é a valorização de alguns trabalhos que são pegos por uma comparado com outra e principalmente algumas decisões de plenário em relação a condutas. Então, deixa eu voltar aqui. Baseado em medida da pressão arterial em casa, grandes diferenças entre as sociedades. A Sociedade Americana de Cardiologia considera valores menores da pressão arterial em casa e valores menores da pressão arterial com o mapa. A europeia, eu acho, é a mais realista, que inclusive nós nos aproximamos, tem um valor que considera a pressão arterial em 24 horas 130 por 80, em casa, seja medido pelo AMPA ou por MRPA, 135 por 85. Então, essa diferença de alguns milímetros de mercúrio são significantes populacionalmente. Em relação a similaridades, coisas importantes. Incentivar o paciente a medir a pressão arterial em casa com o aparelho validado. Isso é fundamental das duas diretrizes. Em relação à medicação, não mudou muita coisa, exceto que eles reforçam que beta-bloqueadores do tipo atenolol não devem ser remédios de primeira linha para tratar a hipertensão arterial, especialmente em idosos. Por quê? Porque ele tem um menor efeito de redução do evento cardiovascular comparado com outras medicações. Isso é importante. E, por último, detectar a pobre aderência. Nós temos que cuidar, o grande problema de hipertensão arterial é não ter aderência a longo prazo. Então, isto são similaridades. Em relação a diferenças, primeira diferença, então, medida da pressão arterial em casa para o americano 130 por 80, para o europeu 135 por 85. Setar meta para controle da pressão arterial. Para os americanos, um valor mais baixo, tá? Em torno de abaixo de 130 por 80, e para o europeu, tender abaixo de 140 e, se tolerável, próximo ou abaixo de 130. Tá? Em relação a início de terapia combinada, os americanos dizem que você tem que fazer a terapia combinada quando você tem que ter uma redução da pressão arterial para atingir a meta, menor que 20 milímetros de mercúrio para a sistólica e menor de 10 para a diastólica. E os europeus dizem que você deve, desde que seja hipertenso, que para eles ser hipertenso é acima de 140 por 90, já começar com terapia combinada. E qual seria a meta de pressão arterial, ou melhor, qual seria o valor para diagnosticar a hipertensão arterial? Para americano, 130 por 80 acima, para eles é hipertensão arterial, eu vou explicar um pouquinho melhor isso. E para o europeu, o que nós sempre usamos e ainda usamos na nossa diretriz de 2016, igual ou superior a 140 por 90.
Algumas situações de diferença nesse slide têm que ser esclarecidas. Para os americanos, não importa a categoria, pressão arterial sempre abaixo de 130, abaixo de 130 por 80. Para os europeus, em grupos especiais, que são alto risco, eles recomendam que deve baixar de 140, se possível próximo a 70, mas sempre ver se existe tolerabilidade. Então, a questão de uma situação mais rígida em função do estudo SPRINT, que os americanos incorporaram muito bem em 2017, os europeus revisaram e consideraram que nós temos que ter uma certa cautela. Essa é uma tabela desse artigo, uma tabela muito grande que coloca similaridades e diferenças. Eu praticamente discorri todas mais relevantes para vocês. Vale a pena ter essa referência e dar uma olhada nesse artigo, e lá vocês vão observar algumas nuances, mas, como eu disse, 90% coincide. Em relação ao ritmo de tratamento da pressão arterial, os europeus consideram valores quando você precisa iniciar com monoterapia ou combinada, sempre um esquema baseado nas opções bloquear sistema renina, angiotensina, aldosterona, combinado com bloqueador do canal de cálcio e com um diurético ou uma combinação entre si. Se não dá certo, troca a combinação. Se não dá certo, combinação tríplice. Se não dá certo, associa uma quarta droga, no caso a espironolactona, 25 a 50 miligramas de mercúrio. O fluxograma dos americanos, eu acho que dessa imagem vocês devem guardar o valor que ele coloca estágio 1 de hipertensão arterial, acima de 130 por 80. Nos casos em que os pacientes têm um risco cardiovascular calculado maior do que 10% de risco nos próximos 10 anos. Aí ele é um hipertenso e merece tratamento. Se isso não acontece, terapia não farmacológica e reavaliação. Os canadenses, eles também têm uma diretriz interessante, eles colocam tratar a hipertensão acima de 140 por 90, pode usar como monoterapia todas as drogas, e eles já salientavam a questão do beta-bloqueador de primeira geração como não opção. Os outros beta-bloqueadores podem ser usados como primeira opção para tratar a hipertensão. E por último slide, não vamos esquecer, né, da nossa Sociedade Brasileira de Hipertensão. O Departamento de Hipertensão trabalha muito bem com diretriz, a última de 2016, é uma diretriz muito interessante, próxima dos europeus, e a única característica aqui que mudou muito na última, e isso vem do ponto de vista contemporâneo, é já começar com combinação dupla de droga em pacientes estágio 1 de hipertensão e alto risco cardiovascular. Obrigado. Obrigado, Alexandre, por cumprir o tempo e pela bela palestra. Convidamos agora o Dr. Osni Moreira Filho, que é vice-presidente do Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, fellow da European Society of Cardiology, membro da American Society of Hypertension e membro do Conselho de Pressão Arterial da American Heart Association. Vai nos falar sobre investigação de hipertensão secundária, quando e como. Laércio, muito obrigado pela apresentação. A comissão organizadora, muito obrigado pela oportunidade. A gente vai fazer um pequeno sobrevoo de alguns minutos sobre uma cidade grande. Vamos ver se a gente torna isso um pouco interessante para vocês, né? É um tema naturalmente difícil de ser tratado. Vamos criar algumas demandas nos senhores. A hipertensão arterial, nós a vemos como uma situação dicotômica. Você tem um nível, acima daquele nível é hipertensão, abaixo daquele nível é normotensão. Claro que isso é uma simplificação, mas vamos utilizar essa hipótese de trabalho para considerar as informações a partir de agora. Veja essa definição de hipertensão, onde a gente diz que ela tem uma causa preponderante. Hipertensão é multicausal, multigênica, depende de vários fatores, mas quando existe uma causa preponderante e de preferência removível, a gente diz que é um caso de hipertensão secundária. Quando existe essa causa preponderante, quer dizer, nós temos uma hipertensão e um fato marcado, né? Então nós temos duas maneiras de ver. Uma é o foco na própria hipertensão. Então quando você está lidando com a hipertensão, você tem que otimizar o seu manejo. E você verifica que a hipertensão é um marcador de etiologia secundária. Então,
seja qual for a origem, você quer chegar num certo valor, mas em certas situações, por exemplo, uma jovem com hipertensão, você desconfia de etiologias secundárias. Ou alguém que tenha estigmas e síndrome de Cushing, você desconfia de etiologias secundárias. E não se pode ser míope, mesmo que o tratamento tenha começado a partir da hipertensão. Vejam no segundo item o foco na causa identificável. Então nós temos que, mesmo que não sejamos nós quem o faça, considerar o manejo da etiologia secundária, qualquer que seja ele, a relevância da hipertensão arterial nesse contexto. Por exemplo, imagine uma moça em contracepção que está com uma pressão estágio 1, uma hipertensão estágio 1. Será que eu simplesmente tiro o anticoncepcional e deixo ela sujeita a engravidar, ou eu considero o contexto e tento lidar de uma forma mais abrangente? E sempre que existe uma situação secundária, haverá necessidade de uma personalização. A personalização é tanto da maneira como vai ser investigada, como das metas, como do tratamento, como do segmento. Então, isso seria o pensamento quando desconfiamos de uma causa secundária. Vamos discorrer um pouquinho sobre as referidas causas. Nós temos, como vocês podem perceber, causas endócrinas, vasculares, renais, medicamentosas e outras. Nas causas endócrinas existe um conjunto de situações que nós vamos descrever um pouquinho mais à frente. E nas causas vasculares existe a coarctação de aorta, a doença renovascular, as doenças renais parenquimatosas, situações respiratórias como a síndrome de apneia e hipopneia. Imaginem que cada uma dessas doenças é um bairro da dita cidade que a gente está passando com o nosso helicóptero por cima em alguns segundos. Uma coisa que hoje em dia muitas vezes não é lembrada, mas é importante, é a questão das drogas. Muitas drogas novas vêm surgindo e vejam essa relação de substâncias que podem interferir na pressão arterial. Existem os imunossupressores, os anti-inflamatórios, os anorexígenos, os vasoconstritores, hormônios, antidepressivos, drogas ilícitas e álcool. Naturalmente, são situações de todos os dias e a gente deve considerar esse hábito ou esse vício, como se queira definir, como importante no manejo da hipertensão arterial. Quando se trata de imunossupressores, a ciclosporina e o tacrolimus costumam ter um efeito intenso e frequente na hipertensão arterial. Esse material foi inicialmente preparado para um curso de atualização da Sociedade de Cardiologia com vistas à prova de título. Então, nós não vamos ter condições pelo tempo de aprofundar, mas esse material eventualmente pode ser consultado posteriormente pelos senhores. Em relação a anti-inflamatórios, nós temos os glicocorticoides que têm um efeito variável. Nem toda a corticoterapia faz hipertensão, mas às vezes faz importante hipertensão. E quanto aos não esteroides, não é a regra o aumento da pressão, mas eventualmente ele ocorre e pode ser significativo. Em termos de anorexígenos, a anfepramona, quando utilizada, tem um efeito muito frequente e muito intenso, e a sibutramina costuma ter um efeito menos relevante, menos frequente e menos intenso. Devem ou não ser utilizadas essas drogas? Aquilo que a gente comentou, depende do contexto, depende do preço disso na situação geral do paciente e das opções que se tem para manejar a doença de base. Ninguém vai utilizar a sibutramina porque acha bacana, vai utilizar a sibutramina porque tem um outro problema que gera a necessidade dela e a gente precisa ter a contextualização dessa necessidade. Em termos de vasoconstritores, incluindo os derivados de ergo, igualmente é um efeito variável e transitório, não é contraindicado o uso, mas quando esse uso é necessário e passa de alguns dias, é prudente que a pressão seja monitorada. Em termos de hormônios, vejo alguns aqui. A eritropoetina humana, utilizada na insuficiência renal, o uso de anticoncepcionais orais, a terapia de reposição estrogênica na menopausa e o uso de GH. Essencialmente, nenhum deles necessariamente causa aumento de pressão arterial, mas pode. Então, se vocês têm um paciente que está sobre uso, fiquem alertas. E se vocês têm um hipertenso que vocês não estão controlando, pesquisem ativamente essas coisas que muitas vezes o paciente esquece de comentar.
Em relação aos antidepressivos, os inibidores da monoaminoxidase e os tricíclicos podem ter o potencial de hipertensão importante, são drogas boas, são drogas antigas que têm um bom efeito, mas têm possibilidade de efeitos colaterais. E os derivados e os mais recentes, como os inibidores de serotonina, de dopamina, de recaptação, eles não têm como regra a elevação da pressão. É claro que como hipertensão é algo extremamente frequente, 80% dos idosos têm hipertensão, 80%, 70% usam antidepressivo, associa as duas coisas, mas não que uma puxe a outra. Em relação a drogas ilícitas e álcool, anfetamina, cocaína e derivados costumam ter um efeito agudo em situações que pode gerar, inclusive, possibilidade de risco agudo, que caracterizaria como uma emergência antihipertensiva. E o álcool é igualmente variável. Costuma-se utilizar o número de 30 gramas de etanol para homem e 15 gramas para mulher. Vamos arredondar para 2 copos de cerveja e 1 copo de cerveja como neutro. Quer dizer, efeito pouco importante. A partir dali, não é homogêneo. Pode ter 3 pessoas, as 2 utilizam uma quantidade X de álcool, uma sobe para 150, outra para 160, outra para 180. Mas até 1 copo, vamos dizer assim, pragmaticamente não se precisa preocupar. Não é prudente estimular o uso de álcool por eventuais efeitos benéficos, na minha visão, mas às vezes é contraproducente você proibir. Então procure limitar. Em relação a doenças, vamos fazer um breve sobrevoo, né? O hiperaldosteronismo primário talvez seja o mais comum, é uma situação onde a produção de aldosterona se descola do estímulo de renina-angiotensina, e isso costuma estar associado a uma hipertensão arterial resistente, podendo ou não ter hipopotassemia, e quando se descobre um nódulo adrenal, se pensa mais nessa etiologia. Existe uma série de estudos adicionais que podem ser feitos para se fazer a determinação desse diagnóstico. Outra situação endocrinológica, igualmente envolvendo o adrenal ou o eixo adrenal, é a síndrome de Cushing, cuja maior parte dos senhores deve ter na memória RAM os aspectos de quem tem essa doença, e quando isso está presente, como ganho de peso, hirsutismo, moon face, se pensa na alteração do cortisol, um hipercortisolismo, como possível interferência nessa doença. Feocromocitoma é igualmente uma doença adrenal, é um tumor produtor de adrenérgicos, felizmente é raro, desconfia-se quando você tem paroxismos de hipertensão arterial, de fluxo facial, de sudorese, mas isso não é a regra. Digamos, quando acha, é por aí, mas tem muito feocromocitoma que a produção é mais ou menos estável e simplesmente uma hipertensão resistente. No hiperparatiroidismo, também pode estar associada a uma elevação de pressão arterial. Desconfia-se do hiperparatiroidismo quando existe um estado ósseo inapropriado para a idade. Quando a pessoa tem uma osteoporose, vamos dizer assim, uma osteopenia antes do momento em que se esperaria que ela tivesse. Hipotireoidismo é absurdamente comum, é extremamente comum, é uma coisa de todos os dias. Em geral, ele tende a ser subclínico. Mas quando está presente, a sua correção pode estar associada à melhora da pressão arterial. Existe dúvida se o TSH abaixo de 10 compensa tratar sempre. Se o TSH está entre 5 e 10, que é o hipotireoidismo subclínico, provavelmente no hipertenso seria prudente nós manejarmos ou encaminharmos buscando uma normalização da situação de tireoide e da pressão arterial. O outro lado do espectro, que é o hipertireoidismo, também está associado à pressão arterial elevada, mas tende a ir para o outro lado, quer dizer, uma intolerância ao calor, uma dificuldade de sono, um aumento do pensamento, vamos dizer assim, uma esquizofrenia do pensamento. O pensamento ele é rápido, mas ele não é coerente. Então a pessoa ela vai se percebendo num estado taquipsíquico. E nessa situação confirma-se, é claro, com T4 e TSH e segue todo um protocolo, toda uma linha de pesquisa e de tratamento. A acromegalia é uma situação incomum que igualmente é relativamente fácil de ser percebida devido aos aumentos de extremidades e devido à cefaleia, a problemas visuais, e ela segue a sua pesquisa e o seu manejo através de protocolos próprios. Coactação de aorta, que é uma situação vascular congênita, se faz o pensamento quando você tem diferenças significativas entre a pressão arterial nos membros superiores e nos membros inferiores, e igualmente segue uma linha própria de investigação.
Doença renovascular em indivíduos mais jovens por fibrodisplasia, é a situação mais comum, em indivíduos mais idosos por aterosclerose, se desconfiaria quando existe uma hipertensão de difícil controle e também a presença de um sopro abdominal, que não é necessário, mas quando presente ajuda nessa desconfiança, e um dado importante que é uma queda importante de creatinina se usar algo do sistema renina-angiotensina. Se bloquear o sistema renina-angiotensina e baixar a creatinina, você desconfia de uma doença renovascular. Doenças renais parenquimatosas é uma residência de 3 anos que chama nefrologia, então a gente vai abster de entrar nos detalhes aqui, mas essencialmente quando presente a doença renal parenquimatosa, a hipertensão é um dos detalhes do seu manejo. A apneia e hipopneia obstrutiva, com a epidemia de obesidade que existe hoje em dia, tende a ser mais frequente. Antes que me perguntem, eu não tenho, eu já fiz a parossonografia, o meu padrão é o típico de quem tem, mas não tem, infelizmente. Sou hipertenso para os caminhos. O manejo que se faz, a pesquisa que se faz é através de dados de questionários e da polissonografia. O uso do CPAP melhora muito o conforto. Se melhora risco, existem dúvidas. E complementando, haveria a questão de causas genéticas. Será que hoje já existe a indicação de nós irmos atrás de marcadores genéticos? Não, não existe essa indicação. Por enquanto, a genética ela é apenas importante em ambientes de pesquisa. Provavelmente, no futuro, serão feitos mapeamentos genéticos e que tenham efetividade no manejo. Por enquanto, são curiosidades. Como conclusão, existe um grande número de situações clínicas e de medicações que causam ou influenciam sobremaneira o comportamento da pressão arterial. O conhecimento dessas situações pode permitir o seu manejo, simplificando a condução do paciente hipertenso ou mesmo suprimindo temporariamente a hipertensão arterial. O responsável pelo manejo, o médico, seja qual for a sua especialidade, responsável pelo manejo da pressão arterial no contexto das causas preponderantes identificadas. Então, assim, existe uma hipertensão, eu tenho que ver qual é a meta para aquele indivíduo, como é que eu chego lá. E esse médico é um coparticipante de uma equipe muito maior que está tratando o indivíduo com uma situação bem mais complexa, com uma neoplasia, com uma insuficiência renal, com uma situação metabólica. Era isso que nós tínhamos para os senhores. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Osni, pela essa árdua tarefa de passar hipertensão secundária em tão pouco tempo. Agora convidamos o Dr. Tufi Dip Jr., cardiologista do Hospital do Coração de Curitiba e Quanta Diagnóstico e Terapia, especialista em hipertensão pela Sociedade Brasileira de Hipertensão e mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Paraná, que vai nos falar sobre os desafios com populações especiais, idosos e gestantes. Não tem como mudar aqui? Meu bom dia a todos. Meu bom dia a todos. Então, nós falaremos sobre hipertensão arterial em gestantes e pacientes idosos. Como é que muda aqui? Só clicar. Eu não tenho nenhum interesse, nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Então, falando a respeito dos idosos, se define como idoso em países em desenvolvimento aquelas pessoas que têm 60 anos de idade ou mais. Em países desenvolvidos, com 65 anos de idade ou mais. O envelhecimento, nós sabemos que traz várias alterações vasculares, né? Por exemplo, aumento da enrijecimento arterial, aumento da resistência vascular periférica, diminuição da capacidade de vasodilatação dos vasos. Isso leva a um aumento progressivo da pressão arterial sistólica, uma menor capacidade de adaptação a mudanças de volume, bem como uma sensibilidade diminuída dos barorreceptores a mudanças posturais. Então, tudo isso realmente impacta no manejo clínico desses pacientes. A população dos idosos é uma população que cresce, né? Segundo os dados de 2017, mais de 30 milhões de pessoas, de brasileiros eram idosos. Claro que esse número hoje é maior. É uma população bastante heterogênea. Nós temos desde idosos extremamente robustos, fortes, que praticam esporte, até no extremo aquele idoso que é bastante frágil. E é uma população complexa de você lidar, porque existe um número muito grande de comorbidades associadas. Aproximadamente 1/4 dos idosos tem
3 ou mais comorbidades dos idosos homens e aproximadamente 1/3 das mulheres idosas tem 3 ou mais comorbidades. A nossa decisão clínica deve se levar em consideração a questão da fragilidade, né? A fragilidade pode ser avaliada por alguns questionários. Um dos questionários que foi validado já em alguns estudos aqui no Brasil é o questionário de Edmonton. Ele leva em conta alguns critérios, como, por exemplo, presença de dor, depressão, déficit cognitivo. As doenças do aparelho circulatório, elas ainda são a principal causa de morte nos pacientes idosos. Cerca de 1/3, né? Infarto agudo do miocárdio, AVC, e a hipertensão arterial é o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares em idosos. A prevalência da hipertensão em idoso é extremamente alta, né? Se estima que 65% dos idosos atendidos a nível ambulatorial são hipertensos, e quando a gente analisa o subgrupo de mulheres com mais de 75 anos de idade, nós observamos que cerca de 80% delas são idosas. Existem algumas particularidades, alguns desafios, digamos assim, em relação à questão da medida da pressão arterial no paciente idoso. A presença de hipertensão sistólica isolada é uma característica, a elevação da pressão de pulso, que seria a diferença entre a pressão sistólica e diastólica. E estudos populacionais, como o estudo de Framingham, mostrou que essa pressão de pulso aumentada, ela tem um valor prognóstico, esses pacientes têm um prognóstico pior, e aumento da variabilidade, né? Essa variabilidade da pressão, os valores da pressão arterial, eles mudam de medida a medida. O mapa, como estabelece médias, ele pode ser uma ferramenta importante para dirimir esse problema da variabilidade pressórica. A hipotensão postural. A hipotensão postural é muito comum em idosos. Ela é definida como a queda da pressão arterial sistólica maior do que 20 mmHg após 3 minutos da adoção da posição em pé, ou uma queda superior a 10 milímetros da pressão arterial diastólica. A hipotensão postural é a principal causa de síncope em idoso. Não é a síncope neuromediada, é a hipotensão postural. E ela muitas vezes está associada a algum grau de depressão, ao uso de diurético, a antidepressivos. Então, ela deve ser realmente pesquisada, porque ela realmente... hoje a gente sabe que uma queda, por exemplo, idosos acima de 80 anos, que tem quedas, e cada 5 quedas em idoso com mais de 80 anos, uma delas é grave. Uma delas ele vai para o hospital, né? Às vezes fratura, traumatismo craniano. Então, é importante realmente essa questão da avaliação da hipotensão postural. A hipotensão pós-prandial é aquela queda de pressão que ocorre depois da refeição, muitas vezes percebida como mal-estar. Em alguns casos, alguns pacientes chegam até a ter uma perda da consciência, síncope. O hiato auscultatório é quando você, através do método palpatório auscultatório, você percebe que existe uma ausência de som entre o primeiro som de Korotkov em relação na sequência da escala. Quer dizer, quando você cai nesse ato, você acaba então não obtendo o valor correto da pressão arterial sistólica, você subestima a pressão arterial sistólica desse paciente. A pseudohipertensão é um processo de calcificação e endurecimento aterosclerose das artérias que leva com que a artéria não fique totalmente colabada quando o manguito é insuflado. Então, existe uma manobra que pode ser útil, ela tem suas limitações em relação a esse diagnóstico, que deve ser suspeitado quando a pressão sistólica ela é muito elevada, persiste elevada, sem às vezes lesão de órgão-alvo, que é a manobra de Osler. A manobra de Osler consiste em você inflar o manguito até que o primeiro som da escala de Korotkov, que corresponde à pressão sistólica, desapareça e a artéria radial persiste ainda palpável. Então, isso seria uma manobra de Osler positiva. Seguindo ainda, é muito comum no idoso hipertenso a hipertensão do avental branco, o efeito do avental branco, né, que não muda o diagnóstico, aquele paciente que já é hipertenso, mas que no consultório a pressão dele se encontra mais elevada, nos dando a impressão que às vezes ele está descontrolado. E a hipertensão mascarada, que também é uma condição que é descrita em pacientes idosos. Todas essas situações, a MAPA realmente é um método bastante útil que deve ser empregado. Eventualmente, a MRPA também pode ser usada, porque muitas vezes os pacientes idosos não toleram bem a realização da MAPA. Uma outra situação que pode acontecer no idoso é hipertensão exagerada ao esforço físico, né? Não existe um critério de valor, quanto a pressão sistólica aumenta durante o esforço, mas a gente sabe que pacientes
pacientes, às vezes idosos que fazem um teste ergométrico, a pressão sistólica ela aumenta realmente muito rápido, a um nível muito elevado, isso eventualmente pode gerar algum tipo de sintoma. Veja, um outro desafio em relação aos idosos é a questão da hipertensão arterial secundária. Então, no idoso, as principais causas de hipertensão arterial secundária são a hipertensão renovascular aterosclerótica, os distúrbios da tireoide, a insuficiência renal, a insuficiência aórtica, efeito de medicamentos, né, por exemplo, antidepressivos, isso já foi comentado pelo Dr. Osni, anti-inflamatórios, corticosteroides, anti-inflamatórios não esteroidais, corticosteroides, e síndrome da apneia do sono, entre outras. Os idosos com mais de 75 anos são uma população que demograficamente eles têm uma prevalência mais elevada de hipertensão arterial resistente. E quando isso deve ser suspeitado? No idoso, hipertensão arterial de início súbito, uma piora abrupta, hipertensão arterial resistente, presença de sopro abdominal, elevação da creatinina acima de 30% a partir do momento que você introduz no esquema terapêutico o inibidor de ECA ou UMBRA, aquele contexto de doença aterosclerótica difusa em paciente que é diabético, tabagista ou ambos, e uma piora progressiva da função renal. O exame de creatinina, ele tende a subestimar a função renal. Então, o cálculo da taxa de filtração glomerular deve ser aplicado na nossa prática diária. Em relação às medidas não farmacológicas, a questão da dieta hipossódica, o idoso ele responde mais à dieta hipossódica do que o paciente mais jovem. Só que o idoso ele tem menos papilas gustativas, ele tem menos salivação, ele tem uma dentição mais precária, então esse paciente já tem uma dificuldade de mastigação que às vezes leva também, o conjunto leva a uma inapetência e um pouco de perda de peso. Quando você restringe o sal da alimentação, você pode agravar essa situação. né? Então, isso deve ser avaliado com um critério. A prática de exercício, a perda de peso e a dieta de padrão DASH, aquela dieta rica em verduras e legumes, ou seja, uma dieta bastante rica em potássio, é difícil implementar, porque às vezes é aquela questão, né? O idoso tem hábitos de vida alimentares ao longo de uma vida inteira e às vezes não é tão fácil você mudar, né? E a questão do exercício também, existem aquelas questões limitantes, por exemplo, osteoartrose, obesidade, enfim, que dificultam a prática de exercício. Em relação ao tratamento medicamentoso, né, sempre deve ser iniciado medicamentos com uma dose pequena e o aumento deve ser gradual. Os diuréticos tiazídicos, os bloqueadores de canal de cálcio, os inibidores de ECA, os BRAs são as drogas de primeira escolha, sempre tentando, às vezes, optar por uma droga numa situação que haja realmente um benefício adicional. Por exemplo, o paciente que tem osteoporose, o diurético tiazídico pode ajudar. Por outro lado, o diurético tiazídico pode piorar uma hiperuricemia, paciente que tem gota, então pode às vezes desencadear hipotensão postural, então você acaba tendo que trocar o remédio por outras opções. Os beta-bloqueadores, já foi comentado, eles não devem ser usados nos idosos, a não ser que haja uma situação específica, por exemplo, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, né, disfunção do tipo sistólica. Finalizando em relação aos idosos, a questão das metas pressóricas, né? Quais são as metas pressóricas para os idosos? Aquele idoso que tem 65 anos de idade, um pouco mais, que é robusto, muitas vezes pratica esporte, a meta da pressão arterial sistólica deve ser abaixo de 130, em torno de 130, aquela pressão que a gente vê no consultório, a pressão casual, em torno de 130 um pouco menos. Esse aprendizado veio do estudo SPRINT, que na verdade os pacientes do SPRINT chegaram a uma pressão arterial sistólica em torno de 120, um pouquinho mais milímetros Hg. Só que um aspecto importante que a gente tem que destacar é que no SPRINT os pacientes foram avaliados com um aparelho automático, modelo da Onro 907, onde eles, nas visitas, quando faziam as visitas, nos ambulatórios, nos centros vinculados, eles faziam as medidas. Então a gente sabe que esse tipo de medida tende a ser um pouco menor do que 7 ou 8 milímetros Hg, do que aquela medida que a gente, como médico, vê no consultório. Por isso, essa questão entre o 120 do SPRINT e o 130 da meta dessa diretriz que foi publicada recentemente de cardiogeriatria. Idosos aí mais velhos, mais perto de 80 anos, uma meta abaixo que tem pressão arterial sistólica, uma meta
abaixo de 140 é uma meta que parece bem aceitável. E idosos que têm 80 anos ou mais, com pressão arterial sistólica acima de 160, uma meta entre 140 e 150 é uma meta realmente aceitável. Isso foi testado no estudo HIVE, que é o principal estudo que inclui pacientes com mais de 80 anos de idade. E no idoso frágil ou com múltiplas comorbidades, esse tratamento deve ser individualizado, né? Só tem 12 segundos? 12 segundos. Bom, para falar, então eu vou passar rapidamente a falar sobre a questão da hipertensão em gestantes, né? Aproximadamente 7,5% das gestações no Brasil, elas cursam com hipertensão arterial, é a principal causa de morbimortalidade materna e fetal. Existem algumas formas de hipertensão na gravidez: a hipertensão arterial pré-existente, a hipertensão gestacional, que é aquela que ocorre a partir de 20 semanas, a pré-eclâmpsia, que é aquela que ocorre a partir de 20 semanas, mas tem proteinúria ou a presença de algum sinal premonitório, que depois nós vamos comentar rapidamente, ou alguma alteração de laboratorial. A hipertensão pré-existente, aquela que já existia, né? Que já existia antes da gravidez, mas que existe a concomitância de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, os comemorativos dessa patologia. E a hipertensão arterial definida é aquela que a gestante chega com mais de 20 semanas, onde você não tem a informação de como era a pressão arterial dela antes da gestação ou nas primeiras semanas. Existem realmente alguns grupos de médio e alto risco que podem se beneficiar, são esses estados aí, eu não vou ter tempo de denominar, mas que podem se beneficiar com uma terapêutica de prevenção. Basicamente com aspirina, a partir do final do primeiro trimestre, uma dose em torno de 100 mg por dia, e naquelas idosas que têm uma dieta com baixo teor de cálcio, a suplementação precoce de 1 grama de cálcio pode ajudar na prevenção da pré-eclâmpsia. Importantíssimo nesses pacientes a medida da pressão arterial, óbvio, isso é a base do diagnóstico, e a pressão arterial acima de 140/90 é a pressão definida, é utilizada para definição da hipertensão durante a gestação. A dosagem de proteinúria e outros exames laboratoriais são importantes, né, são fundamentais e devem ser feitos a critério clínico, às vezes em pacientes já com pré-eclâmpsia, isso pode ser feito até 1, 2 vezes por semana. E importante, o diagnóstico de eclâmpsia, o que fecha o diagnóstico de eclâmpsia? A presença de proteinúria, às vezes, ela pode ser tardia ou pode ser, eventualmente, uma proteinúria pouco significativa. Então, a presença de sinais premonitórios, né, como dor abdominal, cefaleia, escotoma, turvação visual, confusão mental e as convulsões que caracterizam a eclâmpsia, esses sintomas, então, fecham esse diagnóstico. Às vezes, também, a presença ajuda também, claro, a presença de outras alterações laboratoriais, além da proteinúria, que seria uma creatinina acima de 1,1 ou uma elevação, o dobro da creatinina em relação ao padrão normal, elevação das transaminases 2 vezes ao limite normal, quedas de plaqueta abaixo de 100 mil. A síndrome de HELP síndrome, caracterizada por hemólise, disfunção hepática e plaquetopenia, é uma forma grave de pré-eclâmpsia. Só tenho mais 2 slides, eu já estou finalizando. Então, quando iniciar a medicação na gestante que tem hipertensão? A diretriz europeia, a última publicada, ela é bem permissiva nesse aspecto. O único grupo que ela não contempla o uso de medicação é aquela gestante que tem uma pressão arterial sistólica abaixo de 150/95 e que não tem, já pré-existente, que não tem lesão de órgão-alvo. Os outros grupos, todos devem ser contemplados com terapia medicamentosa. Os medicamentos, as opções de primeira escolha são a metildopa, os bloqueadores de canal, os beta-bloqueadores, com exceção do atenolol, e os beta-bloqueadores. Deve ser evitados os inibidores de ECA, os BRA, o atenolol, o alisquireno e o prazosem. Naqueles casos de hipertensão arterial grave, na emergência, a droga de escolha. Fora do Brasil existe o labetalol endovenoso, aqui no Brasil nós temos a hidralazina. E em casos, por exemplo, de edema agudo de pulmão, a nitroglicerina pode ser utilizada. Em casos muito graves, refratários, você pode usar o nitroprussiato de sódio, e o sulfato de magnésio é a droga de escolha para prevenção e tratamento da pré-eclâmpsia. Esse é o último slide. Em relação a quando
interromper a gestação, que leva à cura da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia. Interrupção da gestação com 37 semanas, no caso de hipertensão de gestacional pré-eclâmpsia. Então, 37 semanas é um momento que o parto deve ser induzido, eventualmente seja feita a cesariana. A conduta expectante é sugerida entre 34 e 36 semanas de mulheres com gestação estável, sem piora clínica ou hipertensão grave. E a interrupção breve da gravidez imediata deve ser feita com aqueles casos de pré-eclâmpsia, com aqueles sinais premonitórios que eu nominei antes, ou com alterações hematológicas graves. Então, seria isso. Desculpe pelo atraso, por me estender, mas é que o tema realmente é bastante amplo e é difícil você condensar em 12 minutos. Obrigado. Obrigado, doutor Tufi. E agora chamamos o doutor Emilton Lima Júnior, que é professor titular de cardiologia da PUC Paraná, professor adjunto de cardiologia da Universidade Federal do Paraná, mestre em cardiologia pela Universidade Federal do Paraná, doutor em ciências médicas, nefrologia pela Universidade de Liège, na Bélgica, doutor em psicologia social pela USP, chefe do ambulatório de hipertensão resistente do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, que vai falar sobre um tema atual, sobre tratamento invasivo na hipertensão. Aonde estamos? Obrigado, Laércio. E é um prazer para mim estar compartilhando essa mesa com pessoas tão queridas, né, e amigos de caminhos tão longos assim, né, Alessio, Osni, Tufi, Laércio. Esse tema, tratamento invasivo da hipertensão arterial, parece uma coisa quase despropósito de nós estarmos falando hoje. Eu acho que tem tantos outros aspectos importantes, mas os senhores, espero que ao final os senhores acompanhem e vejam que, na verdade, é um tema bastante instigante. Esses são os meus conflitos de interesse. Deixa eu passar, não passou. Vamos voltar aqui. Não sei se agora vai. Aí. Esses são os meus conflitos de interesse e diretamente ao tema não tenho nenhum conflito de interesse. Gostaria de que os senhores conhecessem o senhor Luciano. O senhor Luciano, ele é paciente nosso lá do ambulatório do Hospital de Clínicas e ele veio para que, sendo encaminhado já de tratamento, para que a gente resolvesse o problema de hipertensão dele. E depois da terceira consulta, é isto que nós encontramos o seu Luciano desta maneira. Alguém tem ideia do que a gente pode fazer para ele? Quem tiver ideia, me avise, porque eu não tenho ideia mais do que eu posso fazer para ele. Ele está tomando 8 drogas em dose máxima de classes diferentes e a gente não chegou no fim da linha, né? Não tem mais muito o que oferecer para ele. E para esses pacientes, né, se a gente voltar no tempo e falar, né, desse tema tão moderno chamado tratamento invasivo, nós vamos encontrar na década de 40 esse trabalho publicado pelo Dr. Page, que ele já fazia uma revisão que desde os anos 30 já se tratava a hipertensão de maneira invasiva. Era o que se tinha na época, não se tinha tratamento farmacológico para hipertensão arterial. E ela partia de uma informação, enfim, de uma lógica muito simples. O rim tem um drive aferente e aferente muito importante, adrenérgico, né? Ela estimula e é estimulado pelo cérebro a atividade simpática, e se você cortar esse drive, a pressão cai. Essa lógica é bastante simples. E isso foi abandonado, obviamente, porque o tratamento farmacológico se impôs, e vocês imaginem o que era uma cirurgia de bloqueio cirúrgico simpático nos anos 30. Ia ser uma coisa extremamente aventureira, né? E a adrenalina eu acho que era muito mais do cirurgião do que do paciente. Mas se abandonou quando surgiu o tratamento farmacológico, mas ainda nós persistimos. Saibam, Curitiba, nós temos algo em torno entre 7 a 10 mil pacientes como o seu Luciano. O que nós vamos fazer para ele? O que nós vamos fazer para esses pacientes? Vamos deixar eles hipertensos? Vamos fazer de conta que nada está acontecendo? Essa inércia terapêutica não pode ocorrer. E em 2009 surge a proposta de retomada disto com um tratamento invasivo, menos agressivo, que seria o tratamento endoarterial para quase que uma ablação da artéria renal para fazer a secção do estímulo simpático. E foi muito promissor, né? Quando nós olhamos
esses resultados aqui da queda pressórica num período aí de 12 meses foi extremamente promissor. No entanto, né, esses estudos continuaram e em 2014 surgiu o Simplicity 3, que foi a terceira onda, e eles fizeram um caso controle. E se nós não fizéssemos a ablação, mas fizéssemos a arteriografia? Né? O quanto o procedimento só da arteriografia poderia influenciar nessa queda da pressão arterial? E eles observaram que não havia diferença nenhuma nos pacientes que faziam ablação efetivamente ou nos pacientes que não faziam ablação. E isto acabou sendo um banho de água fria. E se considerou na época, ou se considera algumas pessoas, que tudo isso deve ser jogado fora, porque afinal de contas não se mostra efetivo no controle da pressão arterial. Mas será que a gente deve jogar fora o bebê com a água do banho? Né? Será que essa ideia da fisiopatologia que surge lá nos anos 30, será que ela deve ser desconsiderada? E algumas outras hipóteses surgiram. Não, é que esses pacientes eram muito graves. Vamos pegar os resistentes menos graves. E o que aconteceu? Esse resultado desse trabalho mostrou de que não havia diferença estatística para a pressão sistólica e havia uma diferença estatística para a pressão diastólica, mas nada muito estimulante. Quando se tem dúvidas sobre se funciona ou não funciona uma determinada abordagem de tratamento ou uma determinada estratégia, surgem as meta-análises. E as meta-análises foram foram todas unânimes em mostrar e demonstrar de que a ablação feita pela técnica atual não tinha efeito nenhum na redução da pressão arterial. Esta meta-análise, publicada numa revista alemã, e essa meta-análise da Cochrane, mostrando que não havia nem para a pressão sistólica de 24 horas, nem para a pressão diastólica de 24 horas, qualquer tipo de vantagem em se fazer isso. Mas as pessoas persistem, e persistem bastante. Esse é um dos exemplos e a gente talvez não devesse abandonar, porque esses 10 mil pacientes estão esperando de nós alguma coisa. Eles vão morrer por conta dessa pressão arterial e a gente precisa fazer alguma coisa. E o Simplicity 3 foi revisitado e analisado de maneira muito crítica nesse artigo que vale a pena ser lido. E ele trouxe aqui algumas recomendações que talvez valessem a pena ser consideradas para a continuidade desse projeto de ablação da artéria renal ou da simpatictomia renal. E nesse meio tempo, algumas outras estratégias foram propostas. Se lá nos anos 30 o procedimento cirúrgico funcionava, por que nós não voltamos então a fazer o procedimento cirúrgico? Talvez ele seja mais efetivo. E esse trabalho mostra nós temos abordagens cirúrgicas hoje menos agressivas do que se tinha nos anos 30. Então, a abordagem videolaparoscópica da secção simpática da estimulação da artéria renal. E mostrou, sem dúvida nenhuma, um resultado bastante marcante nesse procedimento. Mas aí é um relato de um caso só. Mas mostrando um resultado semelhante com o que se tinha lá na metade do século passado, um pouco antes da metade do século passado. Uma outra alternativa que surgiu foi o estímulo de baroreceptor carotídeo, por meio de estímulo elétrico, como se fossem uns marca-passos. E esse estímulo carotídeo provavelmente faria um crescente estímulo vagal, contrabalançando a hiperatividade simpática e trazendo. No entanto, o que é melhor? Esse artigo aqui traz alguma comparação sobre o que é melhor, se nós continuarmos nessa linha do estímulo do baroreflexo ou se nós continuarmos na tentativa da ablação da artéria renal, da ablação simpática da artéria renal. E o que se tem é que a simpatectomia renal, ela tem mais dados positivos do que o uso do estímulo do baroreceptor. Então, os dados que nós temos hoje ainda é para caminhar nesse sentido. E aqui ele traz algumas comparações do impacto dessa diferença ainda favorável à simpatectomia renal. E será que nós temos pacientes que são mais suscetíveis a uma resposta adequada? Esse trabalho mostra um dado bastante interessante desses pacientes que responderam melhor ao tratamento da ablação simpática da artéria renal, e eles têm essa característica interessante. E um dado que cada vez mais os senhores vão começar a escutar, chama-se variabilidade pressórica.
A variabilidade pressórica, nesse estudo aqui, mostra que ela é um marcador de sucesso ou de melhor resultado na ablação da artéria renal. A variabilidade noturna, em especial, tem uma marca bastante interessante. E nessa bagunça toda, né, nessa incerteza toda, a diretriz europeia, a diretriz canadense, traz a recomendação, ou traz aí uma recomendação sobre a ablação da artéria renal, pelo menos de uma maneira bem simples, que os pacientes que têm hipertensão mais grave, eles devem, e são resistentes, ou são refratários ao tratamento, o termo mais adequado é este, eles devem ser cogitados para a opção de um tratamento invasivo. E surgiu aqui um dado interessante, baseado naquela comparação lá do que acontecia, o porquê que não se teve resultado, e a última indicação é que o catéter modelo Sprint, o catéter que foi utilizado nesse primeiro estudo, né, nesses primeiros estudos, ele não deveria ser continuado. E se pensou num catéter diferente. E esse catéter chamado espiral, né, ele traz agora, foi publicado ano passado, os primeiros resultados. E esses primeiros resultados são extremamente promissores. O que nós queríamos comparar é a questão do sham, né, do controle. Será que se eu utilizar esse catéter num grupo controle, na comparação com um grupo controle da qual eu não faço ablação, eu vou ter resultado, que é o que eu não tive no Simplicity 3, né, com o catéter modelo Simplicity? O que eu observo aqui é que em 6 meses de acompanhamento, usando este tipo de catéter aqui, diferente do que foi usado no Simplicity, esse tipo de catéter traz uma queda de pressão muito maior e de maneira significativa no grupo intervenção do que no grupo controle, seja no modelo de pressão de 24 horas para pressão sistólica e diastólica e também na de consultório sistólica e diastólica, mostrando que esta pode ser a opção futura para a simpatectomia renal e que mostra realmente que há um sucesso nisso. E certamente, né, os nossos 10 mil pacientes estarão contentes com isso, né, com a possibilidade de nós ofertarmos para ele esse tipo de tratamento, embora no Brasil ainda seja considerado experimental e em boa parte do mundo também. E sem dúvida o seu Luciano terá uma opção de tratamento além dessas 8 drogas que ele está utilizando. Era isso que eu gostaria de compartilhar, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigado, Emilton. Convoco todos os palestrantes pela bela palestra, convoco todos para a gente ter 6 minutos aí para alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Enquanto vocês aquecem, eu vou fazer uma pergunta para o Alexandre. Está chegando aí. Alexandre, dentro dessas diretrizes, a gente sempre pensa assim, a gente deve tirar o que tem de melhor de cada diretriz. Nenhuma, você falou, não compete, mas umas têm alguns pontos mais positivos do ponto de prática clínica. Por exemplo, eu acho, na minha opinião, que, por exemplo, a americana em metas facilita a nossa vida. Menor que 13/8 para todo mundo. O que você acha? Ou você escolhe uma, aquela, ou tira o que é melhor de cada uma? Eu acho que a gente tem que pegar o melhor de cada uma. Infelizmente, não tem uma perfeita. Eu acho a diretriz canadense muito interessante. Não é à toa que os hipertensos no Canadá, 60% deles têm a pressão controlada. E a grande causa disso são os médicos lerem e seguirem a diretriz canadense. Essa diretriz europeia, ela veio colocar uma situação também importante sobre diagnóstico de hipertensão e valor, né? Se a gente baixar muito a linha, nós vamos ter mais hipertensos do que normotensos. Então, eu acho que tem que balancear, e a nossa diretriz é muito boa, é muito cuidadosa também. O que eu acho é que ela tem que ser reavaliada a seu tempo e vir informações mais novas. Alguém pode levantar, está vindo o microfone. Se puder falar o nome de onde você é. Rosane, de Guarapuava. Vou aproveitar e fazer 2 perguntas.
Recentemente eu atendi 2 jovens, um que fazia uso de concentrado de cafeína para ir para a academia às 5 horas da manhã, que chegou com uma hipertensão sistólica de 230. E um outro mais jovem, de 18 anos, que usa anabolizante, usava, também com hipertensão. Nessas 2 situações, a gente apenas orienta a suspensão ou continua acompanhando. Os 2 não tinham história familiar de hipertensão. Continua acompanhando, fazendo screening de hipertensão, tá? Essa é a primeira. A segunda é a questão da hipertensão diastólica. Não sei se estou enganada, mas as diretrizes não abordam de maneira ampla o tratamento da hipertensão diastólica isolada. Responde primeiro. Cafeína é uma coisa de uso, vamos dizer assim, extremamente corriqueiro, e o padrão habitual da cafeína é uma saturação de efeito ou de perda de efeito. Digamos que você tem um determinado nível de pressão arterial sistólica, 120, e você passa a usar um concentrado de cafeína. O que se estima é que isso deva subir em alguns dias, digamos, vá a 140, 150, 160 e volte ao basal após alguns dias. Então, aparentemente, é um efeito saturável. Isso seria, digamos, a orientação genérica, né? Mas no caso específico, onde você percebe um indivíduo que primariamente tem uma hipertensão em nível muito alto, uma situação que preocupa bastante, seria prudente você suprimir a cafeína e literalmente ver o que acontece, né? Quer dizer, então, se ele estava utilizando e deixar de usar, e essa pressão se normalizar, resolveu-se o problema num curto prazo. Não é provável, né? Como a cafeína traz aumento de pressão arterial, não é prudente liberar o uso de cafeína para essas situações, né? Isso funcionaria, digamos, de forma semelhante, inclusive para o lado da arritmia decorrente da cafeína, né? Então, assim, a minha sugestão num caso como esse primariamente, ele é um hipertenso severo com algum efeito da cafeína, eu vou filtrar o efeito da cafeína enquanto eu vejo o resto. Então, isso seria a maneira de focá-lo. Com relação ao uso de anabolizantes, também é uma situação heterogênea, né? Os anabolizantes fazem um efeito hipertensor, que não é homogêneo, ele pode ser maior ou pode ser menor, mas é uma excelente oportunidade de fazer o sujeito parar de falar de bobagem, de aproveitar a oportunidade pelo número, que é a pressão, que é o número que chama atenção, né? Imagine você tendo um derrame porque você está usando esse negócio, quando na verdade é mais provável que as eventuais consequências sejam em outras áreas endocrinológicas, neoplasias, que teriam mais significado. Mas se a tua meta prática é fomentar a saúde, seria um caminho para você interromper o uso. Provavelmente você fazendo uma interrupção de cafeína de em torno de 1 semana, você estaria num basal da situação sem cafeína, e do anabolizante de uns 2 meses, você estaria no basal sem anabolizante, para você dar sequência na investigação. Quem quer responder? Segunda é paciente. Isso, vai. 30 segundos. Talvez, claro, a suspensão das substâncias é fundamental, mas além do acompanhamento, talvez pedir algum exame para ver se existe alguma evidência de lesão de algum alvo, um eco, pesquisar uma presença de uma microalbuminúria, né? Às vezes essas pessoas já fazem uso, isso já vem de longo tempo, né? Então, acho que daí seria um elemento a mais na tomada de decisão, mas eu acho que o básico realmente é isso que o Osni realmente comentou. Em 30 segundos consegue resumir hipertensão diastólica, como que a gente conduz? Milton. Hipertensão diastólica é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais com a monitorização de pressão, né? Dá a impressão que no consultório, na medida que o consultório ela não aparece, mas na monitorização aparece bastante. Eu diria que existe a mesma dificuldade do que a condução da hipertensão arterial sistólica. No entanto, quando a gente observa isso, eu acho que vale a pena a gente considerar a questão do próprio paciente, onde a gente sabe que os pacientes que têm doença isquêmica do coração, baixar demais a pressão é ruim, a pressão diastólica. Mas nos pacientes que não têm, não há um problema maior. Então, eu insistiria em baixar a pressão, né? Existe morbidade nesses pacientes e risco. Não existe um tratamento especial para isso. Hoje a gente tem algumas estratégias, como por exemplo a avaliação da pressão arterial central, velocidade de onda de pulso,
que podem balizar melhor a necessidade de tratamento desses pacientes e talvez de uma forma mais real e mais apropriada a gente saber qual é o valor dessa pressão, né? E a pressão de consultório medida, ela começa a ser questionada com esses novos métodos que surgem e que eu acho que vale a pena. Mas é um grande desafio, mas trata, né, sem dúvida. O tempo encerrou, os palestrantes eles ficam à disposição, quem tiver alguma dúvida, eles vão estar aí dispostos a respondê-las, tá? Declaro encerrada a sessão. Obrigado.